Com I, exato. Meu Deus do céu. Bom, o meu não foge a regra, o meu é Borba, então na época era cueca Zorba, né? Ah, nossa, Aí então. não tinha como. Só falava Zorba, cueca, aquela coisa toda. Estou avisando o pessoal aqui, gente. Vou tomar uma água aqui. Tomar uma vitamina também. Tá na hora. Tomar um magnésio para dormir. A veia chega e é difícil. A Catiuxa foi lá hoje, com o Felipe. Estavam lá, gostaram bastante. Aí, pois, participou bem lá. Tudo bom, Janaína? Graças a paz. Graça e paz, pastor. Tudo bem aí, Luizão? Tudo bem. As crianças. Tem água no feijão aí amanhã ou não? Ah, vou fazer, já vou pôr para cozinhar já. Ah, então tá bom. Tá bom demais, então. Vou pegar uma Bíblia aqui. Vou arrumar um suporte de celular para bicicleta, sabe? É mais fácil. E aí, Serginho, tudo bom, meu filho? Boa noite, pastor. Tudo bem? Graças a Deus. Rapaz, calor que tá, meu Deus do céu. Nossa, aqui tá frio, velho. Nada a ver. Acabei de chegar, eu tava pedalando, né? Aí dá aquela calor que sobe, né? Tá certo. Duque, fica à vontade, meu filho. Calma aí, eu tô terminando de comer um pão de queijo. Só dominou. Ó, pão de queijo, rapaz. Que isso? Que chique demais. Pão de queijo. Outro nível, né, cara? Outro nível. Ah, que isso. Pão de queijo. Ah, beleza. Bom, eu vou trazer hoje, né, um trecho, né, do que foi a pregação domingo, mas eu vou focar no capítulo 4 de Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu vou ler do 1 ao 14. Deixa eu abrir aqui. Efésios 4, versículos 1 ao 14. Amém? Eu vou orar antes para a gente dar início. Senhor Jesus, Pai, eu agradeço por mais esse momento aqui, onde estaremos depositando um tempo, Senhor Pai, nosso tempo para aprender mais a Tua palavra, Senhor. Que possamos aproveitar esse momento, possamos refletir na Tua palavra, Senhor Pai, que o Espírito Santo nos dê entendimento, Senhor Pai, esteja ministrando através da Sua poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar a ler. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito para vínculo da paz.
há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, né? Aqui eu vou dar essa primeira parte no capítulo 4, mas depois a gente vai para o capítulo 5, né? Porque aqui, né, Paulo, ele fala a respeito da nossa vocação, né? Ele nos chama a viver de maneira digna, né? Digna vocação no qual todos nós recebemos, né? Todos aqueles que são chamados, né, filhos de Deus, né? A carta de Efésios, né, dando um contexto, né, ela foi escrita para a igreja de Éfeso e também para as igrejas ao redor, né? É uma carta mais fortalecedora, né, do que no combate contra as heresias, né? Nós vemos aqui que Paulo não vai ir contra uma heresia que estava surgindo na época, mas ele queria reforçar a igreja na época, né? Uma carta bastante geral para toda igreja, né? E aqui ele nos lembra, né, que há um só corpo e um só espírito, né? E a esperança, né, que vive em nós é a mesma, né? A esperança em Cristo Jesus, no qual ele retornará, buscará a tua igreja, né? E em Deus, né, nós somos um só, né? Onde nós somos parte, né, do corpo, né, de Cristo, onde Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, né? Aqui foi mais introdutório, mas vai condizer com o capítulo 5 aqui, né, que eu vou ler do 1 e vou dar umas pausadas para explicar certinho. Efésios 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, né? Eu trouxe esse texto também no GPS de ontem, né? Porque eu refletindo, né, sobre a questão de imitadores, né, no qual Paulo chama para que sejamos imitadores de Deus, né, porque eu, estudando, refletindo sobre isso, né, eu percebo que nós imitamos, né, outras pessoas, né, e normalmente ele é por dois motivos, né, ou através do convívio nós imitamos, ou através quando admiramos, né, uma certa atitude ou alguém, né? Por exemplo, é muito comum a gente imitar os nossos pais, a atitude dos nossos pais, até mesmo o modo de falar, o que gosta, o que não gosta, é muito comum, né? É claro que é um fator genético por trás disso, mas um dos grandes fatores pelo qual nós imitamos nossos pais é pelo convívio, né? Fora do ambiente genético, nós temos os nossos amigos também, né? Quando a gente está muito próximo, convivendo com os amigos, a gente acaba imitando, né? Tanto é que a gíria é igual, tem aquelas piadas internas, somente os amigos próximos entendem, né? É muito engraçado ver que cada um acaba imitando o jeito do outro, né? E todos acabam falando a mesma língua, né? Isso vem através do convívio, né? E outra forma, né, é através da admiração, né? Quem aqui gosta de futebol, né, e não quis imitar o Ronaldinho Gaúcho jogando, né? Ou quem é da época do Zico, por exemplo, né? Ou alguém mais jovem, né, como o Neymar. Então, às vezes a gente se inspira, né? Porque a gente admira ver essa pessoa jogando futebol, ou até mesmo um jogador de basquete, ou até mesmo alguém muito inteligente, a gente acaba buscando, né, se inspirar, né, e nessa pessoa, né, e a gente acaba imitando comportamentos, né, atitudes, né, até mesmo modo de falar, quando a gente enxerga outra pessoa com admiração, né, habilidades, né. E eu vejo dessa mesma forma, né, essas duas características como primordiais para que possamos se tornar imitadores de Cristo, né, imitadores do Senhor Deus, né. É através do convívio entre o próprio Deus, né, e essa admiração, né, esse desejo em
buscar, né, buscar essa vida em santidade, né, vivendo em amor, como o versículo 2 mesmo fala, né, e essas duas características, né, eu entendo como um grande foco, né, no qual falei, né, acabei de falar, e acho extremamente importante, né, essa questão do convívio, né, porque às vezes nós somos pecadores, né, e às vezes a gente acaba vacilando, né, às vezes a gente é sempre muito inconstante, né, e às vezes a gente acaba falando, né? Não tô afim de ler a Bíblia, não tô afim de orar, não tô afim de obedecer, né? Que a palavra de Deus está nos dizendo, mas muitas vezes é porque falta esse convívio, né? Esse convívio com o Senhor, ele vai nos transformando, o Espírito Santo nos transforma e irá, né, cada vez mais fazer com que gostemos, né, sintamos prazer, né, em estar com o Senhor, sintamos prazer em estar lendo a palavra de Deus, em orar, né, porque isso vem com o convívio, né, vem quando admiramos a grandiosidade do nosso Deus, né. Isso deve nos levar a mais tempo com o Senhor, né. E acima de tudo, né, buscar esse prazer, né. Até mesmo eu vi um cara que eu até esqueci o nome, mas John Piper também vai falar a respeito que o cristão é hedonista, né, no qual ele busca esse prazer maior, né. Não é prazeres momentâneos, mundanos, mas sim o prazer maior que é estar na presença do Senhor, né. Nós, Hedonismo cristão, chama. Isso, hedonismo cristão, no qual nós não somos contra o prazer, mas sim contra o verdadeiro prazer, né, que é estar com o nosso Criador, que é o Senhor Deus, né? E aqui, né, no versículo 2, ele vai dizer para que vivamos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, né? Eu, lendo isso, né, eu enxergo como a figura de um herói, né? Quem aqui, menino, né, não vê aquele herói sacrificando pelo bem do povo, né? Por exemplo, o Super-Homem, né? É até engraçado, né, porque essa figura do herói, um dos caras que escreveu muitos quadrinhos, né, ele falou que ao desenhar, né, ao criar essa figura do herói, ele se baseou no próprio Jesus Cristo, né, porque esse nascimento da arte, né, do cinema, até mesmo da criação do herói, ele se inspirou no próprio Jesus Cristo, porque os outros deuses, né, ele falava que os outros deuses, eles eram muito arrogantes, né, eles sempre olhavam para ele, era em tudo para eles, né, e ele viu na figura de Jesus Cristo um verdadeiro herói, né, no qual era Deus e se entregou pelos mais necessitados, né. E da mesma forma, nós temos que buscar viver em amor, né, porque essa imitação, né, nos tornamos semelhantes a Deus quando entendemos, né, que devemos viver em amor como Jesus Cristo nos amou e se entregou por nós, né. Essa admiração, ela gera essa atitude, né, igual ao Senhor, né. E o ponto principal, né, não tem como nós nos achegarmos a Deus, não tem como nós buscarmos essa semelhança se Cristo não está no meio disso tudo, né? É Ele que nos liga, né? É Ele que nos transforma e através dele, né? Ele é o caminho, né, que nos leva a Deus, né? E no versículo 3, ele vai dizer bem assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, quando imitamos, buscamos ser imitadores de Deus, nós buscamos fazer, né? Quando admiramos alguém, nós buscamos fazer o que essa pessoa faz, né? Assim como nós, imitadores de Cristo, buscamos fazer o que Cristo fez, da mesma forma, se entregar por nós, amar uns aos outros, né?
E da mesma forma como devemos fazer, né, assim como Cristo, nós devemos não gostar ou deixar de fazer aquilo que Cristo não faz, né? Aquilo que Cristo não aceita, né? Nós também devemos deixar de fazer. Essa imitação, ela vem do que Cristo faz, Cristo aceita, Cristo diz que é bom, que devemos fazer, e também buscar deixar de fazer aquilo que Ele nos manda deixar de fazer, né? Não buscando viver na cobiça, na impureza, na imoralidade sexual, né? Nós temos que abandonar isso, né? No qual aqui ele deixa bem claro que ninguém, né, nenhum imoral, ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus, né? É algo muito sério no qual Paulo vai dizer, né? Que isso não pode haver, né, entre nós, né? Em nós, isso não pode haver, né? Nós devemos dar ações de graças, nós devemos buscar essa vida em santidade, né? Porque somos imitadores de Cristo, né? Então, Paulo, no versículo 7, né, ele vai dizer, portanto, não participe com eles dessas coisas, né? Não somente você... é importante dizer que não devemos simplesmente, né, não fazer isso, mas devemos ir contra isso, né, ao ponto de dizer às outras pessoas que aquilo é errado também, né? Nós, muitas vezes, numa roda de conversa, é necessário que a gente se afaste, né? Porque às vezes a pessoa ao redor pode nos associar a essas práticas mundanas, né? Quando estamos ao redor, né? É claro que devemos pregar o evangelho, devemos estar com essas pessoas, mas diante dessas atitudes que não glorificam a Deus, que são pecaminosas, nós devemos nos afastar, né? Nós devemos nos impor, nós devemos dizer, né, a respeito da nossa fé, que eu sou seu amigo, eu te amo, mas isso que você está fazendo é errado e eu não participo disso, né? Desculpa, vou embora, vou para outro lugar. Não, aqui não estou me sentindo confortável aqui nesse lugar ou fazendo essa atitude, né? Nós devemos impor, né, essa natureza, né, de Cristo, no qual o Espírito Santo nos transforma, né? Pois nós temos o Espírito Santo, né? Como em Efésios mesmo vai dizer, é o Espírito Santo que habita em nós, né? Ele é que nos sela, o selo da promessa, né? Então, essa natureza de Cristo, né? Essa natureza do próprio Deus, ela deve agir em nós, né? Nós não podemos, né, aceitar essas atitudes na nossa vida, né? E não podemos ficar calados, né, diante dessa vida, né, mundana de outras pessoas. Nós devemos pregar o evangelho, né, e dizer que elas precisam se arrepender dos seus pecados, né? E no versículo 8, ele vai dizer: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, né? Então aqui Paulo vai dizer, né, para que não participemos dessas coisas, porque antes nós estávamos nas trevas, né? Nós participávamos disso no passado, né? Nós praticávamos, nós até mesmo admirávamos pessoas, né, que praticavam essas coisas, mas agora nós somos luz no Senhor, né? Esse termo aqui no qual Paulo fala, né, luz no Senhor. Ele chama, né, para que vivamos como filhos na luz, né? Essa identidade agora em Cristo, né, que somos filhos de Deus, luz no Senhor, né, ela gera essa atitude, né, como filhos, né, se portar como filhos do nosso próprio Deus, né. E aqui ele fala no versículo 9, né, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, né. O fruto do Espírito, ele age em nós, né, transformando o nosso caráter, né, para que vivamos, né, para as boas obras, no qual entregamos uma vida aceitável diante de Deus, né, bondade, justiça e verdade, né. E no versículo 10 ele vai dizer, né, que para que nós aprendamos a discernir o que é agradável ao Senhor, né. É interessante ele colocar aqui, né, porque
às vezes a gente fica muito em dúvida, né, sobre será que isso que eu estou fazendo é errado? Será que essa música que eu estou ouvindo é errado? Será que isso que eu estou assistindo? Será que isso que eu falei é errado, é pecado? Às vezes a gente cria essas dúvidas, né, principalmente quando a gente é mais jovem, né, a gente às vezes, na fé, a gente tem essas dúvidas, né, sobre aquilo, até coisas mais polêmicas, né? Tatuagem, eu tenho até em dúvida se é agradável, se é pecado ou não, mas para que possamos aprender, né, a discernir, primeiro precisamos do Espírito Santo iluminando a nossa vida, né? E acima de tudo, a lâmpada para os meus pés, que é a palavra do Senhor, né? É ela que nos direciona, né? Ela que é a nossa bússola, né? Ela que nos guia para Cristo, né? Então, essas dúvidas, né, devem ser colocadas diante de Deus e Deus vai direcionar, né, através da tua palavra, através do Espírito Santo, né, no qual ele irá nos discernir sobre se realmente, né, aquilo que eu estou fazendo, falando, vivendo, realmente está condizendo, né, com aquilo que o Senhor diz que é bom, né. E no versículo 11 ele vai dizer, né, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, né. Aqui, Paulo, ele usa várias vezes, né, a palavra luz, né, no qual simboliza Jesus Cristo, né. Tanto é que a gente vai depois ler o versículo 14, no qual o profeta Isaías, né, vai dizer a respeito dessa luz, e Paulo, ele explica, né, que essa luz é o próprio Jesus Cristo aqui no versículo 14, né. Ele fala para que, no versículo 11, né, voltando, né, não participemos das obras infrutíferas, né, das trevas, antes exponham-nas à luz, né. No versículo 12 ele vai dizer, porque aquilo que eles fazem oculto, até mesmo mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas, né. Então, nós devemos, né, aqui a respeito da luz, né, se expor pela luz, né, porque na luz é onde a gente enxerga todas as coisas, né. Até mesmo eu falei ontem no GPS, né, que eu tenho azar com as quinas que eu bato, né, o dedinho, né, muitas vezes porque às vezes tá com a luz apagada, né, eu mesmo uma vez matei uma barata pisando sem querer. Então, quando a gente tá, né, fora da luz, né, na escuridão, a gente fica a gente fica meio acuado, né, a gente fica meio inseguro em relação a tudo que pode vir em nós, né. Tanto a gente não sabe se alguém falar com uma voz diferente, a gente não sabe quem que é, a gente tem um grande perigo de cair, né, cair da escada ou bater em algum móvel, né. Então, a luz, ela nos guia, né, é ela que nos traz segurança, pois conseguimos ver claramente todas as coisas, né. E da mesma forma, Jesus Cristo é a nossa luz, né, no qual ele nos direcionará, ele que nos fará enxergar, né, aquilo que está diante de nós, né. É algo errado que está na minha frente, né, o Espírito Santo irá me mostrar, né, irá, me alertar, né. Da mesma forma, os perigos, né, o perigo de cair na tentação, né, o Espírito Santo irá nos alertar muito antes, né, tanto é que é importante nós estarmos vigilantes, né. Estamos na luz e também, só que não podemos estar moscando também, né, nós temos que estar vigilantes a todo tempo, né, porque às vezes a gente cria uma segurança, uma falsa segurança em nós mesmos, né, sendo que a segurança é em Jesus Cristo, né. E às vezes o erro está na nossa frente e a gente não enxerga da mesma maneira, né. Por isso que é importante estar vigilantes, né, a todo momento, né. Tanto é que lemos hoje, né, orai constantemente também, né, vigilantes, orando a todo momento. E no versículo 14, ele vai dizer assim, ó: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui, Paulo está citando Isaías 60, versículo 1, né? E eu vou abrir lá só para a gente entender.
Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, refúgia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Aqui, né, a gente percebe que não tá meio igual, né? Paulo tá citando Isaías 60, mas tem alguma coisa diferente, né? Eu até perguntei pra meninada de ontem, né? Ele falou, nossa, mas tá diferente, não é a mesma coisa, né? Mas Paulo, ele tá explicando, né? Ele tá revelando sobre aquilo que Isaías já estava profetizando, né? Nós vemos que Isaías está profetizando sobre Sião, né? A igreja do Senhor, né? No qual o Antigo Testamento qual Isaías estava profetizando, né? No qual agora nós devemos despertar, né? Porque a luz que é Jesus Cristo, ela resplandecerá sobre nós, né? Até mesmo porque a luz do mundo, né, não fala que é Jesus, mas a igreja, né? Porque as pessoas não conhecem a Jesus ainda. Como que elas irão conhecer a Jesus se elas nunca abriram a Bíblia, né? Então cabe a nós, né, sermos a luz do mundo, né? No qual nós devemos, né, colocar, né, essa vida, né, se realmente somos imitadores, né? Que quando a gente quer imitar um herói, né, a gente compra fantasia, a gente imita as atitudes, a gente fala até mesmo os bordões, né, para ficar parecido, né, e as pessoas reconhecem, né, se ir lá, começar a fingir que tá soltando teia, as pessoas sabem que é o Homem-Aranha, né, então, da mesma forma, né, essas obras, né, essas atitudes, elas irão resplandecer a Cristo, por mais que as pessoas ao redor, elas não saibam, mas elas vão ver que tem algo diferente na nossa vida, né, alguém, né, algo, né, brilhando, né, e nós temos que ser essa luz, né, porque as pessoas estão caminhando na escuridão, estão perdidas, né, e elas nem percebem, né, porque quando a pessoa sabe que está no caminho errado, né, ela vai pedir ajuda, mas as pessoas, né, elas não sabem que estão perdidas, né, e elas tentam buscar a Deus, né, só que somente Jesus Cristo é o caminho, né, elas tentam buscar Deus de diversas formas, né, só que somente através de Jesus Cristo as pessoas realmente encontrarão a Jesus, encontrarão a Deus, né? Encontrarão a vida eterna, a salvação, né? Então, Paulo, ele fala para olharmos para nós, mas também para os outros, né? No qual nós devemos buscar essa vida em santidade, né? Paulo, ele vai escrever muito a respeito dessa comunhão uns com os outros, né? No qual essa vida em amor, ela resplandece, né? Tanto na nossa vida, como na vida dos irmãos, como na vida das pessoas, né? Porque somente amando as outras pessoas, né? A todos, é que pregamos a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes nós encontraremos pessoas que não têm nada para oferecer para a gente, né? Mas nós temos algo a oferecer, no qual a gente também da mesma forma recebeu, né? Que foi a palavra de salvação, de transformação, né? Então, é importante para que nós possamos despertar, né? Despertar para buscar essa vida, né? Em santidade, buscar se tornar imitadores de Cristo, né? Que às vezes a gente se limita muito, né? Falar, eu sou pecador, né? Às vezes fala errar humano, e às vezes enche de desculpas, né? E não busca essa vida, né? Não busca, não tem desejo, esse anseio pela ansiedade, pela santidade, né? Não tem esse desejo, né? Em buscar ser igual a Cristo, imitar as atitudes de Cristo, né? E é um desafio, né? Não é fácil, né? Mas o Espírito Santo foi derramado, né? E é Ele que nos transforma. Então, nós temos que buscar nele, né? Clamar, né? Desejar, né? Essa vida, né? Porque as pessoas estão cada vez mais perdidas, né? E Satanás, ele fica nas escondidas, né? Ele não tem essa questão, ele não se mostra muito, né? Até antigamente, né? Ele se mostrava mais, né? Mas ele viu que já não estava funcionando, né? E decidiu mudar de estratégia, né? Agora ele está agindo escondido, né? Então, as pessoas não percebem, né? Que estão adorando, que estão imitando, né? Esse caráter do próprio Satanás, né?
Então, a gente tem que colocar a cara, né? A cara a tapa, né? Nós temos que... Tanto é que Paulo, ele termina, né, Efésios 6, pedindo para que vistamos a armadura, né? E porque estamos em guerra, né? É pra guerra que a gente vai, né? Não é conto de fadas, não é qualquer coisa, mas sim estamos numa guerra espiritual, né? Contra principados e potestades, né? Então as coisas que acontecem, né? Não são um mero acaso, né? Porque está tendo uma batalha ali, né? Às vezes é a luta contra o sono, né? A luta contra uma certa dificuldade. E nós às vezes não percebemos que muitas vezes estamos numa batalha gigantesca, né? Então é importante a gente orar, né? E estar vigilante a todo momento, né? Tanto é que o próprio Jesus Cristo, né? Lá no Getsemane, ele vai alertar, né, os seus discípulos, né? Para que eles não dormissem, né, naquele momento, né? E a gente também não pode ficar sonolento em relação à nossa vida, né? Que a questão do comodismo, né? Ela me incomoda muito, né? Porque como mesmo o pastor falou hoje, né? A questão é muito fácil, né? Adorar a Deus quando tá tudo dando certo, né? Tô com meu dinheiro no bolso, minha família tá bem, todo mundo ganhando alimento e tá tudo bem, né? Pra mim já basta isso, né? Só que é muito mais que isso a nossa vida, né? E então nós devemos louvar, né? E agradecer a Deus a todo momento, né? Então é isso. Amém. Interessante do que você falou, né? Lembrei do Salmo, né? 119, 115, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas ali, referente a Cristo e um crente, né? Chamado Davi, né? Então, a Bíblia é luz para nós, né? Mas a igreja é a luz para o mundo, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas precisam ler a Bíblia em nossa própria vida, né? Esse é o desafio de quando a gente está diante das trevas, né? É um grande desafio. Amém. Glória a Deus por essa palavra aí. Irmãos, vocês têm pedido de oração para a gente estar colocando aqui nesse momento, para orar? Eu tenho. Opa, pode falar, Dani. É que o meu pai conseguiu uma oportunidade de trabalho aí, né? E eu quero que dê certo. Uma oportunidade de trabalho, um trampo que ele pegou? Tá vendo se vai conseguir, né? Uhum. Deixa eu anotar aqui. Mais alguém, gente, quer colocar aí? Eu queria colocar o Olavo em oração, principalmente em relação à creche, a situação que ele tá vivendo, que enfim, Deus possa abençoar, colocar mais seriedade na cabeça das professoras, enfim, para que a estadia dele na creche seja mais tranquila, né? Amém. Mas aí, pessoal, a gente ora já aqui. Vamos por aí o culto das mulheres, né? No sábado. O culto das mulheres aqui já aconteceu no sábado também. Amém. Mais ninguém? Então, eu vou orar por esses pedidos aqui, de oração. Aí, eu terminando, vou pedir ao Paulo estar orando para encerrar esse momento, pela nossa semana aí pela frente. Tá legal? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor, onde podemos parar um pouco, ouvir a Tua palavra. Ó Deus, aprendendo que sim, a Tua palavra é luz para a vida da igreja e a igreja é luz para o mundo, Senhor. O Senhor nos guie para que então venhamos andar retos na Tua presença e retos na Tua presença quando estivermos ali no dia a dia, Senhor, diante das pessoas,
o que a Bíblia também chama diante desse mundo de caos e trevas, Pai. Que o Senhor assim nos fortaleça, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco diante do Senhor também a vida do pastor André, Senhor, e essa oportunidade de trabalho, ó Deus, que pode estar acontecendo, nós colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor esteja interferindo, Senhor, nessa causa, em nome de Jesus, ó Deus, e o Senhor que é soberano, ó Deus, possa então aplicar a tua vontade, Senhor, nessa situação, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, e abrir as portas, ó Deus, caso seja uma oportunidade abençoadora na vida de teu filho, nós confiamos em ti este momento da vida dele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oramos também pelo Olavo, ó Deus, e as questões lá na creche que tem acontecido, que o Senhor possa, ó Deus, transformar ali o coração, a mente, ó Deus, da vida das professoras ali, Senhor, aquelas que trabalham ali, trazer mais sensibilidade, Senhor, no âmbito profissional, ó Deus, no trato, Senhor, na percepção acerca das crianças, Pai. Coloco a vida do Olavo, a saúde do Olavo em tuas mãos também, que o Senhor esteja derramando sobre ele as tuas bênçãos, a tua cura, ó Deus, sobre toda a família de Paulo ali, Senhor, sobre o Otto, sobre o Theo, a Bruna, nos abençoando poderosamente em nome de Jesus, Pai. Eu coloco diante do Senhor também o culto das mulheres que nós teremos nesse sábado, que seja ali um tempo abençoado, Senhor. Ó Deus, desde o momento da recepção, de louvores, a palavra, ó Deus, seja um tempo de vida, um tempo de edificação, um tempo de salvação, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, muito obrigado por este momento, Senhor, obrigado pela vida do Duque, que nos trouxe essa palavra, que o Senhor continue sempre abençoando e inspirando, Senhor, a vida dele, ó Deus, na tua presença, em nome de Jesus Cristo, que assim seja, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite, ó Pai, onde pudemos, ó Pai, ouvir a tua palavra, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do Duque, ó Pai, que ministrou a palavra para nós, ó Pai, que esclareceu muitos pontos da tua palavra, ó Pai, e podemos, ó Pai, refletir na tua palavra, ó Deus, que é a verdade, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, continuar com a busca perpétua pela verdade, ó Pai. E que a verdade é o Senhor, ó Pai, e a verdade está na tua palavra, ó Deus. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor, pela vida dos meus irmãos, ó Pai, e que esse momento, ó Pai, possa ser cada vez mais, ó Pai, um momento de reflexão profunda da tua palavra, Deus. Muito obrigado por este momento, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a nossa semana, a semana dos meus irmãos, ó Pai. Que seja uma semana abençoada pelo Senhor, ó Pai. Abençoe no trabalho, ó Pai. Abençoe na escola, nos estudos, Senhor Deus. Que possamos fazer tudo com excelência, ó Pai. Seja no estudo, seja no trabalho, ó Pai. E que o mais importante, ó Pai, não esqueçamos do Senhor, ó Pai. Que possamos continuar com a leitura da Tua palavra diariamente, ó Pai. E com a oração diária, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, nos dando uma boa noite de sono também, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima semana aqui no Classe A. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.